Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer um cálculo de aumento de escala de centrífuga. Então, a gente vai considerar aquela batelada que a gente tem no laboratório e vai fazer um cálculo de qual que deve ser o tamanho de uma centrífuga industrial tubular. O que a gente vai considerar nesse nosso aumento de escala? Essa relação aqui, que a gente tem a vazão, a eficiência e o fator sigma da centrífuga do laboratório e os mesmos fatores para tubular. O que significa cada coisa? Esse aqui é a vazão. Vazão é volume por tempo. Então, eu tenho aqui ó, o Q do lab. Vou clicar aqui em cima, vai aparecer a equação que eu tenho, que são 8 tubinhos vezes 6 ml que eu utilizei em cada tubinho da centrífuga. Se a gente for utilizar mais, pode aumentar esse valor. Esse 8 é o número que eu tinha na centrífuga que eu estou fazendo o cálculo, que eu peguei as medidas. Eu estou dividindo por 1 milhão, porque eu tenho 6 ml e eu preciso passar para metro cúbico. E vou dividir aqui pelo tempo. O tempo que eu deixei na centrífuga foi de 5 minutos e estou multiplicando por 60 para passar para segundo, para a gente usar sempre no Sistema Internacional de Medidas. Então, essa é a nossa vazão. Esse volume que está aqui nesse fator sigma, que a gente pode ver aqui em cima, ele é o volume que eu tenho na minha centrífuga lá do laboratório, que eu considerei também 6 ml com 8 tubinhos e dividi por 1 milhão para passar para metro cúbico. O que mais que a gente tem nessa relação? A gente tem a eficiência. A eficiência da centrífuga do laboratório é 1 ou 100%, e da tubular é de 90% ou 0,9, que é um valor tabelado. O que tem nesse nosso fator sigma? Ele tem qual é a rotação que a gente tem da centrífuga, o volume que a gente já calculou aqui e a relação entre os raios e a gravidade que a gente tem no local, tanto em uma como na outra. Mas repare neste caso aqui que a nossa centrífuga tubular, no cálculo do volume, é um pouquinho diferente, que a gente vai considerar então a área da base que a gente tem e a altura da centrífuga, que é o que a gente precisa determinar através deste aumento de escala. Então, vamos olhar primeiro para essa nossa do laboratório. Eu preciso da velocidade angular, que é determinada por 2π vezes a rotação, dividido por 60, porque eu vou transformar de rotações por minuto para rotações por segundo. Então, eu fiz o cálculo aqui, ó. 2 vezes π, se você for usar o π aqui do Excel, precisa colocar o entre parênteses, né? Sem nada dentro para ele utilizar o valor de π, vezes o C1. Quem é o meu C1? É meu 3.500 RPM dividido por 60. Então, eu calculei a minha velocidade angular. O volume eu já expliquei para vocês como que a gente calcula e a gente precisa agora dos valores dos raios. Se vocês repararem, a gente tem em cima e embaixo desses valores aqui a divisão entre raios, que seria metro por metro, centímetro por centímetro. Então, a gente não precisa fazer a mudança de unidade aqui desses raios, porque a gente vai cortar as unidades por ser uma divisão. E o valor da gravidade, que ele está aqui embaixo, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou clicar aqui no sigma do lab e a gente tem toda esta equação. Se você precisar copiar do jeito que está, por causa do parênteses, é só dar uma pausa no vídeo e ver onde que estão essas informações. Tem uma informação que é o do volume, que é o F10, que ele está embaixo aqui da célula, né? Que não dá para ver. Célula, tá certo. Cédula é de dinheiro. Ou esse é cédula. E vamos deixar como tá. Então, aqui o F10, tá bom? Então, calculei o sigma. Tenho o Q do lab, que eu expliquei para vocês como a gente calculou, e eu coloquei aqui o Q tubular. Como que eu utilizei essa unidade, vocês podem utilizar a mesma para fazer esse cálculo. Eu peguei os 3 últimos números do meu RA, que era 611, e coloquei na unidade de litros por minuto, porque se a gente for colocar uma unidade de metro cúbico por segundo, isso vai dar um valor muito grande, vai ficar monstruosa a nossa centrífuga. Então, a gente tem que ter mais ou menos um valor real. Então, eu estou utilizando na unidade de litros por minuto. Aqui, eu fiz uma mudança de unidade. Eu dividi por 1000 para passar para metro cúbico, multipliquei o denominador, né? Dividi por 60 também, para passar da situação por minuto para por segundo. Então, esta vazão que eu tenho aqui é metro cúbico por segundo, que é o meu Q tubular, que ele está aqui. Fiz esse cálculo
já achei o valor do Q do laboratório e o valor do Q tubular. Agora a gente precisa achar o valor do sigma tubular, que é esse daqui. Então, o que eu fiz para achar esse valor aqui, que é a relação que eu tenho nessa fórmula? O meu sigma tubular está aqui embaixo. Então, eu multipliquei em cruz aqui. Como que ficou o meu sigma tubular? O sigma do lab vezes o Q tubular dividido pelo Q do lab vezes a eficiência, que é 0,9. Esse valor é o valor que eu preciso que esta minha relação seja. Eu preciso chegar nesse valor aqui. Então, eu preciso do valor de B, R2 e R1, que o valor de sigma tubular seja esse que eu calculei através dessa relação aqui. Então, esses valores aqui eles já estão ajustados no meu. Eu vou mudar, vou pôr aqui, ó, 2, 3 e 1. Esse sigma que eu calculei aqui do tubular é pela equação. Então, eu multipliquei. Deixa eu ver se dá para subir aqui para a gente ver. Ó, o W, então, pus W vezes π, vezes o B. Aí, eu fiz o R2 ao quadrado menos o R1 ao quadrado e dividi pela gravidade. E pelo ln de R2 sobre R1. Todos esses daqui que eu estou simulando. Então, esses valores aqui que eu coloquei 2, 3 e 1, são valores que eu preciso começar, porque se ele tiver um valor zero, o meu Excel ele não vai entender essa conta. Então, é um valor que a gente chuta. Só que eu pedi para vocês fazerem uma coisa muito importante. O R2 de vocês, em relação ao R1, deveria manter o mesmo valor. Esse daqui, ó, é o meu R2 pelo meu R1, que está dando 1,5, que é diferente dessa relação que a gente tinha encontrado aqui. Então, o meu R2 ele não pode ser qualquer valor. Ele precisa ser, se eu passar multiplicando, esse valor aqui, 1,64 vezes o meu R1. Agora sim eu tenho 1,64. É a mesma correlação que eu tinha anteriormente. Então, esta é a relação que eu tenho que ter entre o R2 e o R1. Bom, coloquei a fórmula aqui no sigma e eu vou usar o solver. Eu tive que deixar meio pronto porque a hora que eu saio dessa parte do solver, ele para de gravar. Então, eu coloquei aqui definindo o meu objetivo. Qual que é o meu objetivo? Que aquele sigma que eu calculei através da equação, que é o que tem o B, R2, R1, ele seja exatamente o valor D, aquele que eu calculei pela correlação, que é esse que está na minha célula C15. O que eu vou variar para fazer essa modificação, para ele resolver, para eu fazer essa interação? As células C17, 18 e 19, que estão aqui. Então, esses são os valores que eu vou variar. E vou pedir para o meu que ele resolveu, ele parou de gravar. Eu vou colocar aqui, eu vou aumentar esse valor, ó, para vocês verem que a gente chegou exatamente no mesmo valor. E ele calculou o R1, o R2 e o B. Mas reparem que a gente não conseguiu manter o valor do R2 com a mesma correlação que eu tinha anteriormente aqui. Então, foi algo que eu pedi para ele, mas ele não conseguiu manter essa relação para mim. O que não tem problema, tá bom? O que é importante a gente ver? Que o R2, ele é quase, né, ele é um pouquinho mais que o dobro do R1 e que a gente tem uma altura muito menor do que os raios. Então, tá ok para a nossa centrífuga, porque a centrífuga ela tem que ser muito mais larga do que alta. Então, é assim que a gente utiliza. Eu espero que tenha ficado claro para vocês e vocês podem utilizar o valor que vocês precisarem.